Queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos aqui à live. Muito bom receber vocês, me perdoe pelo atraso. Houve aí uma complicaçãozinha bem pequenininha, um contratempo com o pastor Eliseu, mas nós já conversamos, ele vai entrar já já aqui na nossa live. A gente vai bater um papo hoje mais curto, tá bom? Hoje o nosso papo vai ser mais curto, então eu vou pedir a sua compreensão. Daqui a pouco o pastor Eliseu vai explicar o porquê de estarmos fazendo essa live um pouco mais curta, em especial hoje, mas numa nova ocasião nós faremos aí a live, tá bom? Então o Eliseu vai entrar hoje um pouquinho mais curta, mas vai dar tudo certo, tá bom? Nós vamos abordar o tema. Só estou esperando aqui ele adentrar para nós começarmos aí a nossa live. Deixa eu ver se eu acho que se ele já entrou. Ah, pode ser, meu amigo. Paz, amigo, tudo bom? Bem demais, antes de mais nada, obrigado por aceitar a live aí. Eu sei que você estava na correria, teve aí seu dia apertado, né? Tô Por na mim, a casa gente do meu até amigo faz. aqui. Tô procurando um lugar aqui pra cá. Tá dando pra me ouvir? O áudio tá normal aí? Tá ok? Para mim, o áudio tá ótimo. Para mim, o áudio tá ótimo. Eu pensei até falei para o pastor Eliseu que eu queria propor para fazermos um outro dia live, mas aí vamos fazer um pouco mais curta a live hoje, já avisei o pessoal, por conta aí de um contratempo que o senhor teve, mas vai dar tudo certo. Vou deixar o senhor aí falar um pouco para nós começarmos o bate-papo sobre rede social. Não, acho que faz outra depois mais completa. Povo de Deus, paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com meu amigo, o pastor Carlos Júnior. Estamos aí nos alegrando pelo seu desenvolvimento no Instagram. Ele demorou um pouco de entrar nas redes sociais assim, e depois ele demorou de colocar conteúdos. E sempre que eu falava com ele, dizia, amigo, coloca mais conteúdo. E vai crescer muito mais, meu amigo. Parabéns pelo alcance que já está tendo. E a partir dessas lives aí, eu sei que já tem muita gente sendo impactada e suas redes vão bombar em nome de Jesus. Amém. Bom, eu falei para o pastor Eliseu, hoje é a última live, fizemos uma série de lives, o pessoal acompanhou, com o pastor Edson Belo, o pastor Adalberto Teles, o pastor Matheus Soares, fizemos com o pastor é, Elias Torralbo, e hoje estamos encerrando aqui, batendo um papo com o pastor Eliseu Rodrigues sobre crise nas redes sociais ou social em crise. Então, para começar o nosso bate-papo, talvez boas pessoas não participaram das outras lives, eu não conhecia, eu estou deixando só os convidados falarem, eu só faço papel aqui de bater, de conversar, começar o bate-papo, e eu quero começar o bate-papo com um grande pensador, considerado assim por muitos da nossa época, ainda que seja um camarada de opção política de esquerda, mas que contribuiu muito com a questão da sociologia. Lembrando para o pessoal que sociologia e antropologia são ciências distintas. A antropologia ela foca mais na questão micro e a sociologia ela tem uma visão mais do Estado, mais uma visão geral. E o nome desse sociólogo é Zygmunt Bauman, e nas suas obras escritas aí sobre o estado líquido do mundo, ele escreve numa introdução do seu livro, que é a partir de 2 de março, no ano de 2006, as redes sociais tiveram um grande boom e houve uma grande migração, uma migração maciça mundial de jovens entre 14 a 18 anos de idade para a rede social, e com o passar do tempo caducou-se a questão da identificação no mundo. Então as pessoas passaram a compreender que não ter um perfil na rede social é como você não ter um CPF, uma identidade. E, de fato, isso se compõe quando você acaba dialogando com outras pessoas e acaba percebendo que não há. Quando você diz que você não tem uma rede social, as pessoas realmente se escandalizam, né? Acham estranho você não participar da rede social. Então, com essa minha pergunta, com o pastor Eliseu Rodrigues, fazendo essa questão hoje. Você acha, pastor Eliseu, que esse contato exagerado de rede social e vida real acabou se misturando e as pessoas acabaram perdendo a sua identidade com o advento das redes sociais, no sentido de o que sou na rede social não sou no físico,
ou simplesmente transmito na rede social aquilo que gostaria de ser, mesmo reconhecendo que não fiz o que eu não sou? Até que ponto você acha que essas duas questões se misturam ou se não se misturam? Sim. O professor Pedro Demo, ele disse que há dois extremos na vida digital. A tecnofilia é quem aprecia a vida digital em excesso, e a tecnofobia é quem aprecia na linguagem dele de menos, ou até teme ter uma rede social, possuir e não saber administrá-la. A gente vive no excesso. Quando você está nas redes sociais, quando você tem uma rede social, você percebe pela maioria dos seus seguidores, você percebe pela maioria dos comentários, você percebe pelos canais que são abertos no YouTube, a tecnofilia, o apreço em excesso que se dá ao mundo, à vida, às redes sociais. E aqueles que vivem também na tecnofobia, ou seja, aprecia de menos, tem medo. Isso eu já vi na minha própria família, entre alguns ministros. E aí? Onde está o erro? No excesso. Ele está falando, ambos são excessivos. Quando ele fala que a tecnofilia é o excesso de prazer e a tecnofobia é o excesso de medo, ele está falando de pessoas que ultrapassam os limites de um modo assustador, de um modo prejudicial a si mesmo e à sua família. Então, eu penso, pelo convívio que tenho, que como para tudo na vida, pastor, a gente precisa ter equilíbrio, não só nesse ambiente, mas em tudo na vida. Há, sim, o fator de sermos dominados. Se a gente sofre de tecnofilia e o camarada que sofre pelo excesso de atenção que ele dá às redes sociais, aí ele cai na pornografia. Ele se torna alguém que se superexpõe. E também a procrastinação. Cara, aquilo que ele poderia fazer presencialmente, aquilo que ele deveria falar cara a cara, ele sempre deixa para depois, porque ele se acostuma por trás das redes sociais. O pastor Eberson, da Assembleia de Deus em Anápolis, ele lançou um livro sobre internet, eu não lembro muito o título, eu vou fazer uma live com ele depois. Ele falou sobre, ele intitulou um grupo de pessoas, pastor Carlos, chamado de por forafobia. É o medo de ficar desatualizado ou desconectado do mundo digital. Ou seja, o efeito viral, tá conseguindo me entender? Todos conseguiram entender, mas eu só queria acrescentar um ponto, né? Tem um documentário dos próprios criadores das redes sociais que criaram um mecanismo de vício, né? Eu já não entendo assim a questão do vício. Ele não o excesso, o que você está falando, ele é programado para que você tenha um excesso. E aí que Isso. está o perigo, né? Às vezes as pessoas colocam assim, fulano está viciado. Tá, em que ponto? Ele que se viciou ou a própria rede se viciou? Porque os próprios criadores são viciados. Quem criou o Twitter é viciado, algum tipo de eletrônico vicia. Ao ponto da pessoa, a primeira coisa que ela acorda, ela vai ver as notificações da rede social. Claro que eu entendo perfeitamente o que ele está querendo colocar, denotar, mas há, por exemplo, um documentário bem exaustivo na Netflix acerca disso, em que os próprios criadores do Facebook, Twitter, entre as outras redes que criaram esse sistema, eles depõem isso mesmo, que tiveram uma aula na faculdade acerca de como funciona o cérebro na questão disto, do vício, para viciar a pessoa. É como se fosse uma droga mesmo. Tanto a questão da curtida, do que libera no corpo, da sensação de prazer, do toque. Mas conforme foi passando, eu queria também fazer algumas outras perguntas, né, acerca da rede social, porque o que eu noto, na verdade, na rede social é basicamente também um senso de carência, né? Mas como eu não estou para falar, eu estou só para ouvir, o que eu sinto vamos lá, tem um filme Matrix, eu assisti os três, eu sou cinéfilo, eu sou viciado em cinema, gosto Eu, muito de eu cinema.
Não gosta? Eu gosto muito. Cinema e livros de ficção, eu gosto por demais, tá? E eu assisti os 3 filmes de Matrix agora recentemente para poder assistir o novo. E o primeiro filme é espetacular, tá? É uma obra de arte de fato. Os diálogos são profundos. E dentre os diálogos, é, tem um momento que o camarada que vai trair o principal, que é o Keanu Reeves, tá comendo um bife dentro da Matrix. E ele sabe que a Matrix tudo é ilusão. É dentro de um computador. E conforme ele está comendo o bife, ele comenta com um dos agentes. E ele diz: Olha, eu sei o que você está me dando não tem sabor nenhum, mas a ignorância é uma benção. Você não acha, isso é muito forte. Então o que ele está dizendo é assim: você não acha que curtida não tem sabor? Qual é o sabor de uma curtida? Qual é o sabor de um compartilhamento? Não sei qual é o sabor. O sabor das coisas está na sua realidade. O abraço do meu filho tem sabor. Uma curtida talvez não tenha o mesmo sabor. Eu acho que as pessoas estão vivendo talvez uma crise no social e estão transmitindo essa crise como se fosse um efeito catarse nas redes sociais. Sim, O senhor acha? Ah, há esses problemas. Não há como negar. Agora, eu não posso negar a rede social que foi programada para viciar como uma droga. Porque, sendo eu um cristão, não há uma divisão em mim. A nossa vida não pode ser dúbia. A nossa vida não pode ser por partes. Isso aqui é evangelho, isso aqui é igreja, isso aqui é arte, isso aqui é cultura. Não. A nossa vida é cristã. É por isso que a Bíblia ordena o domínio próprio. Então, existe aqueles que, socialmente falando, existem aqueles que têm a tecnofilia, aprecia em excesso, aí vai para o vício. É a sua busca. É o seu prazer de ter o seu nome bombando. A sua imagem sendo compartilhada. É o que se chama de mundo viral. Mas dentro de alguns meses essa pessoa some. Ela faz qualquer coisa por aquilo. A sua identidade torna, ou seja, a sua identidade se torna manchada, ela até perde sua real personalidade, porque ela passa a ser chamada de a pessoa conforme o meme. Ou seja, voltando para o pastor Eberson, ele falou sobre o porforofobia ou porforafobia. A pessoa que tem medo de estar desatualizada, medo de estar desconectado do mundo digital. Por que alguns ainda têm medo disso? Porque sempre ela quer estar atualizada. E aí, entra os excessos, conforme a gente está conversando aqui. Mas há um pavor na vida de muitas pessoas que não conseguem viver sem tirar os numerozinhos do WhatsApp, os numerozinhos das notificações. A gente que perturba para entender o sentido do meme que você acabou de postar. Você mesmo já fez postagens no seu Instagram da gente rir e algumas pessoas ficaram uma marcando a outra, perguntando: não entendi, me explica, não entendi. Ou seja, a pessoa tem um pavor de estar por fora daquilo que está viralizado. Essa questão do vício, como você disse, foi programado para viciar, os próprios criadores são viciados, mas onde está a minha identidade nisso? Se a gente fala do problema, a gente não pode simplesmente fechar o atalho sem mostrar o caminho, a saída, né? A internet, pastor, ela nos dá a possibilidade de interação que a gente não tem em círculos sociais. Não há como negar isso. Assim, ela gera uma falsa segurança. A pessoa fica mais corajosa, independente, expressiva. E isso vai fazendo com que a pessoa se sinta até superior aos demais. Eu já estava conversando com a minha esposa com a rede social e eu falei assim: poxa, eu estou conversando com a Luana aqui o que eu não falei com ela pessoalmente, o que eu não falaria com ela cara a cara. Há um erro aqui. Se a gente não examinar a nós mesmos, nós estaremos, sim, como você disse, sendo dominados e até perdendo a nossa identidade. O problema está no tema da live. O social em crise. Quantas vezes eu estou perto de quem está longe e me distanciando de quem está perto. Então, qual seria o pensamento básico que eu daria para que eu não sofra nem da tecnofobia, o medo das redes sociais, nem a tecnofilia que eu uso em excesso? Duas coisas.
a gente continua através dos seus pensamentos. As nossas influências, digitais ou não, elas têm que se parecer com Jesus. Eu sempre gosto de, se eu prego no Antigo Testamento, concluir com a pessoa de Cristo. Minhas influências, digitais ou não, têm que se assemelhar a Cristo. O equilíbrio bíblico, o equilíbrio cristão. Mais importante do que ser atualizado é manter-se saudável. A tecnologia, as mídias digitais estão me aproximando ou prejudicando o meu relacionamento com Deus e com as pessoas? Eu acho que jamais eu poderia dizer que a rede social está em crise para tirar de mim a responsabilidade dos meus excessos. Porque sempre teve o cinema, sempre teve a TV, sempre teve o rádio. Mas a internet é um mundo que você domina aqui na palma de sua mão. Ao mesmo tempo que não é terra de ninguém, é terra de muitos, né? A vigilância está aí, eu acredito. Para a gente manter o equilíbrio, a valorização em excesso e o desprezo em excesso é o equilíbrio. Vai me aproximar das pessoas ou me afastar? Está me aproximando ou me afastando? Se assemelha a Cristo, aquilo que tem me influenciado, e esse tipo de atualização com a qual eu me envolvo me mantém saudável ou simplesmente atualizado? São perguntas que eu faria para que eu pudesse viver no equilíbrio, porque, como disse Bill Gates há um tempo atrás, aquilo que se resolveria dentro de 50 anos com a internet se resolve dentro de 10. Não tem para onde fugir, mas a preocupação é a perca da identidade. Então, a crise social está gerando pessoas problemáticas nas redes sociais. E eu coloco o ponto de equilíbrio com essas três perguntas. Se assemelha a Cristo, aquilo que tem me influenciado, me informa, me atualiza e me mantém saudável? Me aproxima ou prejudica a minha comunhão com Deus e com os meus irmãos? Fale mais. Como eu falei assim, né? Eu estou deixando os convidados todos falarem. Eu penso assim, pastor, eu acho que a questão da identidade cristã, eu acho um problema muito mais interno da igreja, de um trabalho da igreja em si, dessa construção dessa identidade, do que propriamente nas redes sociais. Por exemplo, se você trabalha, eu sou responsável na minha igreja no campo todo do culto de ensino. Então, o meu culto de ensino ele é metódico. A partir de janeiro, por exemplo, a gente vai analisar todos os evangelhos. Contexto geral, escrita, data, capítulo a capítulo, perícope, parágrafo ou perígrafe, quando for o perícope, quando for necessário, para construir essa identidade. Construir essa identidade na igreja, aí ela vai ser vomitada em outro lugar. Por isso que eu falei até com o pastor Mateus na live passada, mesmo evitando, né, ser participativo, de que o termo religiosidade ele é muito complicado, porque religião ela é necessária. A religião, na verdade, ela se preocupa, o termo religare não é a religião que liga, mas ela se preocupa em estudar o que conecta. Então, eu preciso de um grupo de pessoas que pesquisem o que os textos sagrados estão dizendo, porque uma das solas da reforma protestante é somente a escritura. Aí eu acho que se a igreja não funciona nessa construção de identidade, você vai ter um problema suscetível em várias outras localidades. Né? Então, aí a gente teria que trabalhar essa questão do púlpito, como o púlpito tem servido à igreja, no sentido de, por exemplo, a maioria das igrejas que eu vou, e com certeza o senhor também vai, não tem mais culto de ensino. É um culto no meio da semana de campanha e um culto de domingo para encerrar. Então, você não cria, por dois motivos. Ou talvez porque não tenha quem tem habilidade para ensinar, certo? Ou você cai naquele lema, o povo não quer, então não faço. Mas aí, ou você faz o que o povo quer, ou você ensina o que deve ser ensinado. Mas esse seria um tema de uma outra live. O que eu observo nas redes sociais, pastor Eliseu, são algumas coisas. Por exemplo, quando se fala de vício. Como é que eu percebo esse vício, por exemplo? Eu vou usar de novo o filme, porque o filme ele trata realmente dessa questão. As pessoas estão vivendo dentro da máquina e não percebem que estão na Matrix. Isso que é o assustador. Elas estão dormindo fora e vivendo dentro. E elas não percebem. E quando você tem os agentes que lutam contra quem está saindo da Matrix, é qualquer indivíduo
que está vivendo dentro da máquina. Ele se transforma no agente. Então, por exemplo, se o senhor chegar assim e falar assim, ó, eu sento na mesa para jantar, Matrix é uma coisa muito para esse contexto, porque assim, você senta na mesa para jantar e você não mexe no celular, a pessoa que mexe, ela vira um agente. Porque, por exemplo, pastor, eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo meu, do que eu vivo, tá? Eu não tenho costume de bater foto da comida e postar na rede social. Eu Nem acho isso louco. Eu acho isso bem louco. eu bato e quem um negócio desse. Não, eu acho esquisito. É, Não, assim, tem amigos que fazem, eu acho esquisito, eu também tenho coisas que eles acham esquisito e eu faço. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, as pessoas batem foto da comida. Ou quando vê alguém, fica se filmando, e tipo assim, ela não vive aquele momento para ficar toda hora se filmando e filmando o carro que tem, a casa que mora. Para mim, na minha concepção, rede social é uma interação. Então, assim, eu sou um pastor, um pregador, eu vou postar isso, eu acho que é o que o pessoal quer saber. Texto bíblico, uma live construtiva, né, como eu estou tendo com o senhor ou com outras pessoas. Então, até que ponto a pessoa percebe? É aí que está o pulo. Porque tem muita gente que está acompanhando a gente agora e está falando assim, eu não sou viciado. E tá. Ou não tá e acha que tá. Aí que tá o negócio. Como que eu descubro? Aí você fala assim, ah, Carlos, mas aí toda hora ela tá buscando informação no celular. Tá, mas eu tenho televisão, pastor, e eu não assisto mais TV. Porque tem uns canais no YouTube que eu gosto de ver, de reportagem, que eu tenho confiabilidade, e aí eu vou naquilo ali que eu procuro no YouTube e ouço determinada fulano ou determinada rede de jornal que eu confio. Eu não consigo mais assistir a Rede Globo, eu não consigo mais. Não dá para assistir esses caras, porque eles não dão um contraponto. CNN, então eu vou onde eu quero ouvir. Então, assim, será que eu também estou viciado? E às vezes eu estou achando que eu não estou viciado? Como é que o senhor percebe que a gente não está dormindo no físico? Certo? Porque às vezes eu estou adormecido no físico. Eu não consigo estudar, como você falou, estou procrastinando, eu não estou produzindo, eu não estou reagindo. Como que o senhor acha, né? Que eu quero mais ouvir. Como que o senhor acha que a pessoa ela tem que perceber que ela está dormindo no físico e vivendo para a máquina? pois é. Aos Efésios, no capítulo 5, Paulo disse: Desperta tu que dormes. Elias estando na caverna, Deus disse: Sai da caverna. O paralítico prostrado, Jesus disse: Levanta-te. A gente não tem que, como eu já disse, culpar a rede, ocupar o externo e dizer: Me tira daqui. Porque é uma decisão que cabe a nós. Nós entramos, nós decidimos. Se a Bíblia nos manda ter o domínio próprio, é porque o Espírito nos capacita para isso. Então, eu acho que um pouco de inteligência faz com que as pessoas sejam libertas de algumas cadeias. Perceba, abra os olhos. Como, pastor? O irmão está falando da Matrix aí, assemelhando algumas pessoas em seus vícios. Mas quem está assistindo aqui agora não está na Matrix. Ainda que não perceba, se você está aqui nessa live, você está sendo despertado para isso. O que sua presença faria diferença e você pensou que de forma online poderia ser resolvido? O contato físico, a sua presença, a sua voz ouvida. Você acha que já não é necessário? Você está viciado. Quando você pensa que o social já não é mais necessário, quando você não consegue sentir a falta do calor humano, do toque humano, da presença humana, o tom da voz, a expressão facial, você está viciado. A pessoa, como já foi dito, está presa à máquina. Como eu já disse também, quando você se distancia do próximo pela máquina e se aproxima de quem está distante, e quando eu digo próximo aqui, eu estou falando de família. Eu estou falando da sua esposa, eu estou falando do seu filho, eu estou falando da sua mãe. Quando você, pela máquina, se aproxima dos distantes, se aproximando dos próximos, você está correndo risco. Você está correndo perigo. Então, quando a minha esposa tem que falar comigo 3 vezes amor, 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 quando meu filho tem que falar comigo 3, 4 vezes pai, 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 eu estou dentro da máquina. Eu estou dormindo aqui, como você disse, e vivendo lá. E é prejudicial.
A gente não pode ser demasiado em nada. Se a gente conseguir o equilíbrio para tudo ter um tempo determinado, analisar o horário, o que é necessário, o que é urgente, o que é importante. E pelo amor de Deus, sempre quando eu prego para jovens eu falo isso. Não esquecer que a nossa presença, o ir, o vir, o estar, é muito mais importante do que simplesmente o envio de uma mensagem, uma resposta, um meme, um emoji, sei lá. Então, para mim, pastor, no início do nosso desenvolvimento das redes sociais, eu e a Luana, a gente sempre conversava sobre isso. Amor, nós conversamos pouco, eu escrevi pouco, eu preparei poucas mensagens, você ensaiou menos. A Bíblia nos ordena que nós façamos autoexames. Olhar para si mesma, olhar para si mesmo. Pelo menos o iPhone nos seus outros celulares tem uma partezinha aqui que parece uma notificação para mim. Quanto tempo você usou o celular no dia? Quanto tempo você se manteve conectado no YouTube durante aquela semana? É bom você fazer essa análise também pelo seu celular, porque daqui a pouco as pessoas estarão caindo em abismos. Eu já, aqui na igreja, como co-pastor, já teve casais se separando, a irmã se levantando na madrugada e o cara simplesmente conversando com várias pessoas, sem nunca ter tempo de diálogo com a própria família, com a própria esposa. O camarada obreiro nosso, para pregar, perguntando para mim qual aplicativo seria melhor para ele baixar sermões. Então aí eu percebi o perigo da pessoa estar vivendo lá Eu dentro, nem sabia que tinha aplicativo. dormindo aqui fora. Sim, tem uma desgraça de aplicativo que oferece mais de 2.000 sermões. Então, amigo, eu penso assim, de quem te aproxima, de quem te afasta, te faz procrastinar, descobriu o vício, cortar, ser radical, voltar à raiz, abrir mão, gestos, pequenos gestos podem se tornar hábitos. Então, desliga, se desconecta da máquina e volta para o contato com a sua igreja, com a sua família, com o bicho, com a roça, com o barro, com o cachorro, com a praça. É simples. Voltar à origem, ser radical, é ter raízes, é ter a firmeza naquilo que nos dá firmeza. Eu quero. A gente precisa concluir, porque eu sei do seu horário. Vou fazer uma última pergunta. Nós temos uma questão também na rede social, e que me parece bem, bem clara, é que a rede social ela é uma espécie de mercado, na minha concepção. Então você vai consumir o que ela está te ofertando. Então você vai consumir coisas do seu perfil, coisas que você tem vontade de aderir ao seu perfil, e você vai naquele mercado chamado Instagram, Facebook ou algo do tipo, e você consome. Então, por exemplo, nós temos uma grande gama de grandes pregadores no Brasil, cada um com seu estilo próprio. Então, a forma que eu prego não é a forma que você prega, a forma que você prega não é a forma que o pastor Adson prega, e todo mundo prega muito bem. O que eu percebo é que as pessoas estão aceitando de forma muito grande ser um produto. E aí você começa a destoar da realidade. A destoar da realidade. Né? Você percebe que o potencial que você transmite na rede social não é o potencial da vida física. No sentido assim, por exemplo, eu conheço digitais influencers que batem foto em frente ao carro que não é dele ou dela. Vai num shopping, vê um bom carro, para em frente e bate foto. Vendendo uma imagem, um produto que não é. E quando essa pessoa não consegue vender esse produto, porque existe um livro de Freud chamado Psicologia das Massas. E o ser humano é socializado, ele quer socializar, ele quer de alguma forma ser notado. É do ser humano. Ele quer ser notado. Porque eu ouvi uma frase uma vez, pastor Eliseu, que eu achei ela bem sensata. A frase é: ninguém quer ser amado,
Todo mundo quer ser escolhido. Porque se você quiser ser amado, o amor da sua mãe te bastaria. Sua mãe e teu pai te ama. O que você quer é ser escolhido. Porque na tua cabeça, amor de mãe e pai é obrigatório. Ser escolhido, não. É uma opção. Então você quer ser escolhido por alguém. Você quer ter aquele prazer. Alguém me escolheu. E quando essas pessoas não são escolhidas, ou seja, elas acham que não tem um número de seguidores bem abrangente, elas ficam deprimidas. As pessoas estão entrando em depressão de forma muito excessiva. Quando não tem curtida, um filtro, por exemplo, você não aceita mais o formato do seu rosto. Então você busca um filtro, tudo para você ser mais vendível. Vendível, né? Você quer ser vendido de qualquer forma. Você quer que as pessoas te comprem. Então, se eu acho que meu nariz não está me vendendo, tem um aplicativo que afina o nariz. Se eu acho que a cor dos meus olhos não me vende, eu fico melhor com uma cor azul, eu vou lá e boto um filtro de cor azul. Se eu acho que o meu cabelo duro tem que ser liso igual o teu, eu vou lá e boto um aplicativo de liso, ou um aplicativo careca. Então a gente vai fazendo, vai aceitando ser produto, e quando a gente não é vendido, a gente vai chegando nos extremos. Quando esse extremo bate e ninguém te nota, as pessoas se matam, ansiosas, depressivas. Qual é o conselho para a gente fechar a live? Porque, não só para jovens, tá? Porque eu acho que adultos também vivem essa neura. Por exemplo, eu vou bater foto no final do culto, tem irmã que fala assim: não, não, irmão, peraí. Aí vira de lado e coloca a bolsa, para não mostrar a barriga. A gente envelhece, Eliseu, não tem como. Mãe de família, Assembleia de Deus Povo Pentecostal, que a maioria, infelizmente, não tem uma boa condição financeira, elas têm que ter orgulho, porque cria 2 filhos, 3 filhos, cara, sozinha às vezes. Às vezes o marido trabalha, tem que cuidar de casa, não tem como cuidar do corpo. Então a gente ficou louco. Qual é o conselho que o senhor dá nesse aspecto de você começar a se aceitar e entender que você não é só um produto das redes sociais? O Instagram é o produto, não você que é esse produto. Qual é a visão que o senhor tem disso e qual é o conselho que o senhor deixa? Cara, a numerolatria tá fazendo as pessoas se valorizarem através dos números. Eu conheci pessoas que tinham prazer de tirar o extrato bancário para saber quanto tinha na conta. Só para saber quanto tem na conta, sem pagar um plano de saúde nem para si mesmo, nem para a esposa. Sim, fazendo um investimento no reino de Deus no futuro. Que pregador você me indica? Ah, o pregador fulano de tal. Quantos seguidores ele tem no Instagram? Aí quando me faz uma pergunta dessa, dá vontade de xingar quem me faz uma pergunta dessa. A síndrome de Gadara. A pergunta de Jesus é: qual é o teu nome? Ele responde: somos muitos. Jesus, pergunta por identidade, ele responde por quantidade. Entendeu? Aí o cara tem lá Ai, meu Deus. 150 mil seguidores, 200 mil seguidores, mas o cara não tem nenhuma profundidade bíblica para alimentar a igreja. Não tem cheiro de ovelha, não tem experiência para mudar a vida de alguém. Então o cara aceita ser um produto que tem um preço aos olhos das pessoas, porque o que ele tem não tem valor. Então, por causa dos números, estão perdendo a identidade. Tem uma equipe que controla no sentido de auxílio nas vendas dos meus cursos. Então, mensalmente, eles trazem uma planilha da saúde do meu Instagram. Fala, pastor, tá estranho. E eu dizia, o quê? Você tá perdendo de 5 a 7 mil seguidores mensais. E a minha resposta foi o que você disse. Eu não sou um produto. Eu leio muitos comentários assim no meu Instagram. Discordo de muita coisa de você, mas essa aí eu gostei. Ou então, pastor, te assisto muito, mas essa aí eu não engulo, não. Eu não tenho que me atualizar para ser engolido, irmão. Eu não posso viver por likes nem por aprovação. Então, pastor, eu estou com 1.600.000 no Instagram, perdendo de 5 a 7 mil seguidores por mês. E já me ofereceram planilhas
projetos, planos de como mantê-los. Não Ou tem aumentar, né? aumentar. Não. É aqui a questão. Quando você, nessa sociedade que a gente vive, se deixa levar por números, você perdeu sua identidade. Um bom exemplo é Jacó. Jacó, ele tem o nome que os pais deram, ele tem o nome que ele se deu, Esaú, e ele tem o nome que Deus lhe deu, Israel. Então foram 20 anos, um processo de libertação distante da casa dos pais, para que ele reconhecesse a sua identidade em Deus. Então, para algumas pessoas, pastor Carlos, não vai ser fácil a autovalorização, o reconhecimento da própria identidade, porque a antropologia dessas pessoas é débil, é fraca, é superficial. Elas não conseguem estudar à luz da Bíblia o que é o ser humano, qual o plano de Deus para o homem. Não conseguem entender pelas mensagens de seus pastores, até porque muitos deles não pregam, o que é a vida cristã, o que é a glória de um jovem, de uma moça, de uma esposa, de um rapaz, de um homem. As pessoas, elas mudam. E as mudanças normais da vida, como você já falou, a gente envelhece, têm sido desprezadas por causa das redes sociais. Ou seja, as pessoas têm que me curtir, as pessoas têm que pôr uma mãozinha. Então eu me submeto a ser um produto, abrindo mão daquilo que sou, para tentar ser como os outros, agradando as pessoas. Então como é que você se aceita? Conheça, através da Bíblia Sagrada, o que basta você ser. Leia Eclesiastes, leia Provérbios e Eclesiastes. Provérbios é como o mundo deveria ser. Eclesiastes é como o mundo de fato é. Caído e quebrado. Fizeram uma pergunta aqui, pastor Eliseu. Eu não sei se dá tempo, porque a gente até estourou o tempo aí do senhor, mas fizeram uma pergunta. Olha, eu, Carlos, talvez, eu não sei se eu responderia. É uma pergunta complicada. Se o senhor fica à vontade para querer responder ou não. A pergunta é: o senhor é a favor ou não de influenciadores evangélicos? Eu acho assim. Bom, vou deixar o senhor falar, porque acho que todo cristão tem que ser influenciador, né, de alguma forma. Para Cristo, Paulo disse: sejam meus imitadores como sou de Cristo, influência. Já por si só já é uma influência. Só que eu acho que a pergunta, eu não sei se é essa, se é no formato eu acho que deve ser assim. No No formato Instagram. falando. Isso, tipo assim, eu não sei. Ele falou assim, ó, pergunta para o pastor se ele é a favor ou não de influenciadores evangélicos, porque o senhor é um influenciador. As pessoas se inspiram no senhor, o senhor é um influenciador. Então a pergunta ficou meio estranha. Talvez ela deve estar perguntando sobre assim, tipo, das danças do TikTok, é, sei lá, de piada, gospel. Eu não, entendi, eu não sei. Como é que o Brasil chama esse tipo de gente de influencer, ou influenciador digital? Um cara que vive de meme. O que é um meme? Imitador. A palavra meme vem da palavra imitação. Se o cara é simplesmente um imitador, ele não tem identidade própria, como é que ele vai influenciar a identidade de outros? É claro que não vai ser algo positivo. Porque nem ele próprio sabe quem ele é, pois ele vive de imitações. A questão não é se eu sou contra a pessoa ser influenciadora. A questão é que tipo de influência essa pessoa tem manifestado. Eu volto lá para o começo da nossa live. Essa colocação foi perfeita, na minha opinião. Eu acho que já. É. Porque influenciador todo cristão é. Todo É porque as cristão pessoas. é Todo Luiz. cristão é. Olhai para mim. Agora, se assemelha a Cristo? Pronto. Se assemelha a Cristo, você pode ter um pastor,
e vários influenciadores. Você consegue me entender, pastor Carlos? Consigo. Eu tenho Lógico. um pastor que me influencia no conhecimento teológico pentecostal. Eu tenho outro que me influencia na teologia sistemática. Eu tenho outro que me influencia como escritor. E assim vai, me inspira. Agora, essa geração que chama palhaços de influência, de influenciadores, aí eu sou contra. TikTok? Não, irmão, não vou nem tocar nesse assunto, porque eu sei que o pastor Carlos não quer tocar e eu não vou me estressar. Não, é para evitar polêmica. Só evitar polêmica. Pastor, muito obrigado. Olha, eu quero agradecer. Eu vou deixar claro, você não falou para falar, mas eu vou falar. Pastor Eliseu passou o dia inteiro cuidando dos filhos dele no hospital, não descansou direito, veio aqui, tirou esse tempo para a gente aqui, está cansado, está exausto. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigado, Vamos mano. marcar outro. Se precisar de mim, a hora que você quiser marcar a live lá ou aqui, vamos bater um papo, porque eu tenho certeza que o pessoal está gostando. Tá? Estão mandando muitas perguntas, mas eu sei que eles vão entender isso. Você precisa descansar. A hora que o senhor quiser, o ano que vem, a gente faz uma live aí. A gente bota outros temas aí, vai ser bacana. Muito obrigado e forte abraço, mano. Abraço, obrigado. Prazer. Nada, nada. Queridos, a gente vai ficando por aqui, vou encerrando aqui a live. Pastor Eliseu precisa realmente descansar, não teve um dia fácil. Muito obrigado pela presença de você. Espero aí que nas próximas lives você também possa estar presente. Ano 2022 está chegando por aí. E eu prometo para vocês que virão outros convidados, novos bate-papos, sempre às terças-feiras, a partir das 10h30, uma horinha de bate-papo sobre assuntos bíblicos e assuntos da atualidade. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Paz do Senhor, um ótimo descanso.